Bom dia, Iane. Como é que você está, minha querida? Tudo bem? Bom dia, Bruna. Tudo bom, minha filha? Como é que vocês estão? Graças a Deus, estamos Oi, começando, né? professor. Oi, minha querida, como é que você está? Tá bem? Você tá, Sim, você tá me ouvindo bem? tô. Ô, carinha de sono, vozinha de sono. Quanto tempo, né, sem É minha que tá amiga, sem muito essas cedo aulas. ainda. Oi? É que tá cedo ainda. Mas a gente vai passar esse sono já já. Quando a gente começar a falar, quando começar a interagir, aí vai começar a passar esse sono. Andrade, meu amigo, acabou de entrar. Minha amiguinha Bruna, minha amiga Iane, o Ellison Fidelis, já estamos praticamente prontos para iniciarmos. Vamos esperar só ver se chega mais alguém, tá? Para a gente começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, fiquem à vontade. Bruna, Iane, o Ellison, Andrade, se vocês puderem acompanhar pelo livro, tá? Se vocês puderem estar com o livro em mãos, então seria interessante, porque nós vamos utilizar esse nosso capítulo 4 hoje, tá ok? Então, peguem, por gentileza, o livro, né? O livro do primeiro bimestre, o livro 1, e vamos trabalhar o capítulo 4, tá certo? Então, ok. Então, vamos começar, né? Vamos dar prioridade aos alunos que já estão conosco nesse momento e vamos começar os nossos trabalhos de hoje. Queridos e queridas, como foi... Bom dia, Letícia. Como foi combinado na nossa última aula, eu tinha dito para vocês o seguinte: nós iríamos concluir o livro 1 hoje, e graças a Deus estamos dentro do nosso conteúdo, dentro da conclusão desse material. Então, hoje nós iremos concluir o nosso livro 1 com o capítulo 4. E o que é que vai acontecer? Eu vou passar no grupo uma atividade, tá? Em cima desses capítulos 3 e 4. Por que os capítulos 3 e 4? Porque vocês lembram que na sala de aula nós fizemos atividades dos capítulos 1 e 2, esses capítulos que iam ser os capítulos da nossa prova bimestral, tá? Então, já que vocês têm as atividades no caderno do capítulo 1 e 2, então o que é que vai acontecer? A semana passada nós trabalhamos o capítulo 3. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 4. Então, queridos, ao término desse capítulo 4, eu vou passar uma atividade para vocês. Aí a gente encontra uma maneira de vocês me entregarem essa atividade. Pode ser também ou diretamente na escola, ou alguma maneira com que vocês estão entregando isso para as escolas, vocês podem entregar para mim também. E, logicamente, vocês terão as notas de vocês. Vocês lembram que eu Entendi, disse que é assim? professor, Oi. por e-mail. Pronto, ótimo. Então, você já tem meu e-mail? Não. Não. Eu passo para vocês. No final, eu passo para vocês, viu? Então, é o seguinte, pronto, vai ser ótima a sua participação. Por quê? Porque, no caso, aí hoje eu passo essas atividades, eu deixo essas atividades para vocês. Aí, na aula eu ainda vou dar um tempo maior, porque amanhã nós teremos aula também, né? Mas amanhã eu não vou cobrar essa atividade agora, não. Eu vou marcar com o tempo, eu aviso para vocês no grupo a data que vocês me entreguem, tá bom? E aí, no caso específico, vocês vão mandar para o meu e-mail e, logicamente, eu vou adicionar essa nota na nossa caderneta, tá certo assim? Então, graças a Deus, nós vamos encerrar bem bonitinho o nosso primeiro bimestre, com todas as notas, com todas as unidades do livro passado, né, os 4 capítulos. Então, graças a Deus, mediante tudo isso que vem acontecendo, nós estamos ainda, né, dentro do esperado, né? Perdemos tempo, logicamente, porque não estamos presentes, né? Mas, de um modo geral, em termos de conteúdos, nós estamos em dia, tá bom? Então, vamos começar com com o nosso capítulo de hoje. E Maria Luísa, bom dia. Então, vamos iniciar. Olha só, prestem muita atenção
Porque o que eu vou falar, no final, como eu falei, né, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês e, evidentemente, como vocês já sabem, vocês vão mandar para o meu e-mail e eu vou corrigir e colocar na caderneta de vocês, tá bom assim? Então, vamos lá. O nosso capítulo 4, ele vai tratar do tema tempo da sociedade e tempo da natureza. Primeiro, eu vou conversar com vocês com relação a esse título. Quando nós falamos tempo da sociedade, nós estamos falando o tempo do homem. Quando nós falamos tempo da natureza, nós estamos falando especificamente da natureza pura, da natureza antes da chegada do homem. Então, eu vou contar bem rapidinho para vocês um pouco como se deu essa questão do tempo da natureza e como se deu o tempo da sociedade. Então, vamos lá. Começando pelo tempo da natureza. Queridos e queridas, toda vez que nós falamos de tempo da natureza, nós estamos falando do meio físico. Lembrem-se, o tempo da natureza é o tempo físico. Tanto é que muita gente diz geografia da natureza ou geografia física. Tá? Então, toda vez que nós falamos de natureza ou física, geografia natural ou geografia física, nós estamos falando do mesmo conteúdo. Tá? Nós estamos falando, por exemplo, das formas de relevo, da hidrografia, da vegetação, dos climas, tá certo? Então, evidentemente, das formações florestais. Então, toda vez que você ouvir a expressão o tempo da natureza, nós estamos falando da natureza física. Lembra que eu falei logo nas nossas primeiras aulas do nosso ano letivo, que eu disse que a natureza física é a natureza original, é a primeira natureza, é a natureza que ainda não foi modificada. Eu até falei na sala de aula e vocês riram quando eu disse é a natureza virgem, tá certo? Então, o tempo da natureza é o tempo da natureza física. Vamos estudar a geografia física, a geografia natural. Ok, queridos? Então, geografia natural e geografia física é a geografia original, é a geografia que ainda não foi modificada, é aquela que provém diretamente da época de sua formação. Tá bom assim? Então, eu vou contar um pouquinho dessa geografia da natureza, dessa geografia física, antes de falar também com relação ao tempo da sociedade. Então, vamos lá. A partir do momento que a natureza começa a existir, a partir do momento que a natureza passa a formatar o nosso planeta passa a ser considerado, na sua essência, um planeta constituído, um planeta formado, ok? A geografia natural. Então, passa a ter a chamada primeira natureza, passa a ter a natureza que nunca foi alterada, as questões físicas, como químicos, biológicos, o relevo, o clima, a hidrografia, a vegetação. Tudo isso faz parte da natureza original. Então, queridos, essa natureza original, ela passou séculos, tá? Sem ser modificada, sem ser alterada. Porém, quando começa a existir, quando começa a chegar os primeiros homens na natureza, tá? Então começa a existir a modificação. Então, a natureza, ela era intacta, ela era original até a presença do homem. Isso não quer dizer que os primeiros homens fossem grandes destruidores da natureza. Não. Eles provocavam pequenos danos da natureza. Ou seja, com o tempo a natureza ela tinha como se recompor. Mas o tempo foi passando e, logicamente, você sabe que o homem é um ser que ele nunca tem limites, ele sempre busca algo mais. Então, quando o homem ele era nômade, quando o homem ainda era primitivo, ele simplesmente vivia da caça, vivia da pesca, vivia para a sua alimentação. Então, simplesmente a natureza ela era pouquíssimo modificada pela ação do homem, tá certo? Então, logicamente, o tempo vai passando. Então, o homem vai descobrindo novas formas, vai descobrindo novas técnicas de ir produzindo o espaço. E, consequentemente, todas as formas de descoberta do homem com relação ao meio, ele vai provocando modificações, tá? Mas, mesmo assim, a natureza continua intacta, a destruição que o homem fazia era de uma escala bem pequena, apenas local, não tinham danos ambientais grandiosos, tá? Que viesse causar grandes transformações no nosso meio natural.
Mas aí o tempo continua a passar. E o homem chega a um determinado momento que ele descobre aquela primeira atividade que o fixou na terra. O homem, ele descobre a agricultura. E a partir do momento que ele descobre a agricultura, ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Então, a partir do momento que ele torna-se sedentário, ele começa a cultivar as suas primeiras práticas agrícolas e, evidentemente, a partir daí, ele começa a causar estragos maiores, porque ele tinha que devastar algumas áreas para fazer os cultivos agrícolas. Mas, mesmo assim, a natureza continuava praticamente intocada. Pouquíssimas alterações, nada que com o tempo ela não se recompôs, ok? Mas aí o que é que acontece? Como eu falei ainda há pouco, o homem é um ser sem limites e ele começa a cultivar mais do que ele necessita. E ele, com isso daí, ele começa a descobrir uma outra realidade. A partir do momento que ele cultivava e ele pegava a sua safra, ele pegava o seu essencial, ele pegava para ele a chamada subsistência, tá? E, logicamente, ele começou a ver que alguma coisa estava sobrando. Daquele cultivo que ele fez, alguma coisa sobrava além da sua subsistência. E aí o homem ele começa a planejar, olha, se isso aqui está sobrando e meu amigo ali também tem alguma coisa que eu não tenho, então a gente pode fazer uma troca, tá? O meu produto com o produto dele, a gente pode fazer um intercâmbio assim, né, de uma troca. E surge aí as primeiras formas de comércio, tá certo? Então, logicamente, o que é que vai acontecendo? As trocas, mercadoria por mercadoria, o comércio começa a existir ainda de uma forma muito lenta, mas já é uma forma de comércio, tá certo? E isso vai sendo ao longo dos anos, tá certo? E, consequentemente, vai surgindo o quê? As primeiras vilas, os primeiros núcleos habitacionais, as primeiras cidades e, consequentemente, aí o homem já vai tomando conta de um espaço muito maior da natureza. Os danos já começam a ser danos bem maiores, tá? Então, queridos, o homem ele vai se apoderando da natureza, a maneira com que ele vai tomando conta do espaço físico natural, tá? Primeiramente com os cultivos agrícolas, depois com as primeiras vilas, os primeiros núcleos habitacionais e, logicamente, vai surgindo o quê? A população vai crescendo. E a maneira com que a população vai crescendo, ela vai consumindo mais. E o homem, para satisfazer esse consumo, ele vai buscar cada vez mais o quê? Recursos naturais. Ele vai indo buscar cada vez mais a natureza. Tá? E assim foi durante muito tempo. Porém, a natureza, ela ainda continua uma natureza, vamos dizer, intacta, sem grandes transformações. Vieram as primeiras cidades, vieram os primeiros núcleos com grande população, tá? Mas mesmo assim, a natureza ainda estava considerada uma natureza praticamente original. Porém, o que eu vou dizer agora, isso aqui vocês têm que ficar muito espertos, vocês têm que ficarem muito atentos com relação a isso que eu vou dizer agora. Chega o século XVIII. Evidentemente que já tinha muitas cidades, já tinham muitos países, já tinham muitas formas de evolução, já tinha muito desenvolvimento, mas nada se comparava com o que viria a partir do século XVIII. E a partir do século XVIII, o homem ele cria a famosa indústria. Surge na Inglaterra a chamada Revolução Industrial, a revolução das máquinas, a revolução da produção em larga escala. E, logicamente, a revolução das máquinas, vocês sabem que as máquinas trabalham 24 horas sem parar, cada vez mais, toda vez que você precisar, ela está trabalhando, ela está produzindo. E o homem, para fazer com que essas máquinas produzam, eles precisam de quem? De matéria-prima. Então, com o surgimento das máquinas, a chamada Revolução Industrial, que se deu no século XVIII na Inglaterra, tá certo? Aí sim a natureza passa a ser transformada de uma forma sem precedentes. Tá? O que era praticamente considerado uma destruição em uma escala pequena, em uma escala local, com a Revolução Industrial, que vai buscando cada vez mais matéria-prima na natureza para satisfazer o interesse, principalmente econômico dos homens, aí a natureza passa a ser considerada uma natureza
totalmente modificada pela ação do homem. Ela passa a ser uma natureza modificada em escala global, tá? Então, vamos lá. O que o professor Sérgio falou até agora, eu falei que o tempo da natureza é o tempo da natureza física, a natureza original, a natureza sem ter sido ainda transformada, a chamada primeira natureza ou natureza virgem. Houve várias evoluções, mas a natureza ela continuava intacta, pouco modificada. Porém, um item que pode ser levado em consideração, principalmente para vocês que já estão começando a estudar para o Enem, é que a partir do momento que o homem cria as máquinas, né, a chamada Revolução Industrial que se dá no século XVIII na Inglaterra, aí aquilo que era considerado devastação da natureza numa escala local, ela passa a ser considerada numa escala global. Então, a Revolução Industrial, ela faz uma modificação total na natureza, porque antes o que era espaço natural passa a ser espaço humanizado, tá certo? Então, o que é o espaço humanizado? O tempo da sociedade. O espaço humanizado é considerado o espaço artificial, é considerado a segunda natureza e é considerado, modificado pela ação do homem. Tem uma palavrinha bem bacaninha aí que vocês acharam feio quando eu usei na sala de aula, mas ela existe. É o espaço antropizado. O que é o espaço antropizado? É o espaço modificado pela ação do homem. Ok, queridos? Então, vamos lá. Comecei a contar para vocês um pouco da história o tempo da natureza e o tempo da sociedade. Então, o que é que acontece a partir daí, queridos? As máquinas, elas continuam a produzir. A Revolução Industrial, ela começa a se expandir além dos limites da Inglaterra, ela passa a surgir para outros países vizinhos. No século seguinte, ela já se expande para os Estados Unidos, para o Japão e, logicamente, passa a tomar conta do mundo. Então, queridos, a partir do momento da industrialização, a natureza ela passa a ser modificada numa escala sem precedentes, na chamada escala global. Tá? Então, o tempo da natureza e o tempo da sociedade pode ser contado de duas maneiras bem distintas. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos uma natureza pouco modificada. Já sofria algumas alterações? Já, porque já existiam algumas populações maiores, já existiam algumas cidades, já existiam algumas formas de comércio bem avançadas até para a época, mas nada que causasse danos em escala global, tá? Tudo isso era numa escala especificamente local, tá ok? Somente depois da Revolução Industrial é que a natureza passa a ser modificada numa escala sem precedentes, numa escala global. Eu me atrevo a dizer aqui para vocês que hoje, no planeta Terra, nós temos pouquíssimas áreas que são consideradas de primeira natureza, natureza virgem, natureza que nunca foi modificada. Eu digo para vocês que hoje, em todos os lugares do nosso planeta, o homem já provocou alterações, e muitas delas irreversíveis. Eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei para vocês na sala de aula que se o homem parasse hoje de provocar todos os danos ao meio ambiente, tudo, se parasse tudo hoje, tá? Então, a natureza ainda levaria, isso são dados estatísticos da ONU, viu? A natureza ainda levaria aproximadamente 150 anos para dar os primeiros sinais de recuperação, tá certo? Ou seja, o nosso planeta é um planeta considerado doente, é um planeta que está sofrendo muito pela ação do homem. Eu disse, se parasse tudo, logicamente nós sabemos que não vai parar, muito pelo contrário. Há tendências de que isso ainda piore. Por quê? Porque o mundo é um mundo globalizado, o mundo é um mundo industrializado, o mundo não para, o mundo é uma máquina industrial. Então, infelizmente, as previsões com relação ao futuro do nosso planeta são previsões sombrias. Tá certo? Por quê? Porque o homem ele não vai parar, muito pelo contrário. Cada dia mais ele inventa coisas novas, cada dia mais existem grandes cidades industriais surgindo, né? Novas indústrias vêm se espalhando pelo mundo inteiro e, logicamente, o planeta Terra é que vem pagando o preço com relação a isso daí. Ok, queridos? Então, olha, a partir de agora você sabe o que é o tempo da natureza,
que é o tempo da própria essência natural, né, da primeira natureza, da natureza virgem, da natureza física, e o tempo da sociedade, tá certo? É o tempo a partir do momento em que o homem começa a utilizar-se da natureza para seus fins principais, e principalmente fins lucrativos, fins econômicos. Então, antes da Revolução Industrial, uma natureza pouco modificada. Tinha modificações? Tinha. Tinha alterações? Tinha. Mas era, se você desse tempo, a natureza tinha como se recompor bem tranquilamente, bem rapidamente, não tínhamos tantos problemas. Porém, foi devido simplesmente a uma invenção do homem, que foi a industrialização, que se deu aonde? Na Inglaterra, em que século? Século XVIII, que a partir da Revolução das Máquinas, dessa que foi considerada a primeira Revolução Industrial, aí sim o tempo da natureza passa a ser alterado em escalas sem precedentes. Tá? Então, vimos o tempo da sociedade e o tempo da natureza. Porém, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Até agora o professor Sérgio falou que a natureza ela passa a ser profundamente modificada pela ação do homem. Ok, nada de errado, tudo certo. Tá? Mas eu vou fazer um seguinte questionamento para vocês. Queridos, a natureza, ela pode causar danos a ela mesma? Vou dar 10 segundinhos para vocês pensarem. Ana Luísa, Pode. Bruna. Pode. Oi, pode? Pode. Através de quê, minha amiguinha? Efeitos naturais. Isso. Então, graças a Deus que nós estamos falando a mesma língua, né? Então, a natureza, ela pode sim causar danos a ela mesma. Através de quem? Dos chamados desastres naturais. Eu vou usar a sua fala. Desastres naturais. A natureza pode provocar grandes tsunamis, grandes terremotos, pode ter vulcões, áreas ativas de vulcões. Então, logicamente, a natureza também pode causar danos a ela mesma, independente do homem. Porém, minha amiguinha, nós podemos dizer que os danos causados na natureza, ela tem como se recompor. Os danos causados pelo homem... Oi, quer falar alguma coisa? Tá. Então, é o seguinte, os danos causados pelo homem é que são danos considerados irreparáveis. Por quê? Porque o homem, além de provocar os danos, ele continua fazendo o que nós chamamos na geografia de... Ele provoca mudanças, consequências e inconsequências, né? Por quê? Então, ele não para. Sempre ele está atuando cada vez mais, ele está sempre buscando mais na natureza para fins próprios, né? Para fins principalmente financeiros, econômicos. Então, o homem é o principal agente destruidor da natureza, ok, mas a natureza também pode causar danos a ela mesma através de quem? Dos desastres naturais, ok? Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também, que eu queria falar para vocês, era com relação aos chamados recursos da natureza. Então, vamos lá. Uma coisa importante que eu queria falar para vocês também era com relação aos recursos da natureza. Queridos, prestem muita atenção. Essa pergunta pode ter certeza que eu vou colocar naquela listazinha de exercícios que eu ia passar para vocês, que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, a natureza, ela tem o que se chama de recursos naturais, tá certo? O que são os recursos naturais? São aqueles recursos, os recursos da natureza podem ser considerados, chamados de recursos renováveis e não renováveis, tá bom? Então, vamos lá. Os recursos da natureza, eles são classificados em renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis, pode passar, os recursos renováveis, que você pode ter certeza que são aqueles que se renovam com o passar do tempo. A própria natureza se encarrega de renová-los, tá? Então, o que é que vai, como nós podemos classificar os recursos renováveis? Pode passar. Vamos passando, deixa eu ver se vocês vão encontrar na página, vai passando. Recursos naturais, ok. Eu não estou vendo a página 204 e 205, ok? Então, vamos encontrar esses recursos naturais. Então, os recursos naturais, como o próprio livro diz aí para vocês, ele vai caracterizar os recursos da natureza, tá certo? Que são sinônimos de recursos naturais. São aqueles elementos da natureza
transformado pela sociedade a fim de satisfazer suas necessidades econômicas e culturais. Essa ressalva é muito importante, já que a natureza não é apenas um conjunto de elementos que pode ser apropriado pelo ser humano. Na expressão do geógrafo Carlos Augusto Monteiro, um recurso natural não é, ele torna-se. Então, queridos, olha só, esse é o primeiro trecho aí dessa página do livro de vocês, porém, o que eu quero conversar com vocês, e eu quero que vocês prestem atenção, é como são classificados esses recursos naturais. Então, os recursos naturais, eles são classificados em renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis podem ser repostos, ou seja, a natureza ela se encarrega de recompor, como, por exemplo, nós poderemos citar o ciclo da água, dos ventos, dos mares, que mais? No nosso livro colocou aqui dos solos, também pode ser, porque um ciclo é um bem renovável. Então, toda vez que você fala em recursos renováveis, são aqueles recursos naturais que a natureza se encarrega de renová-los, ou seja, eles não acabam. Então, os recursos renováveis são aqueles que se renovam com o tempo, mesmo sendo utilizado pelo homem, mas ele tem o poder de se autorrenovar. O vento, o sol, né? A água, o ciclo da água de um modo geral, os mares, tá certo? Então, isso são chamados de recursos renováveis ou bem renováveis. Já por outro lado, nós podemos identificar os outros recursos como sendo não renováveis. E quais são esses recursos não renováveis? Os recursos não renováveis, ao contrário dos renováveis, logicamente, é aquele que tem fim, que um dia vai acabar. O homem vai utilizar e um dia vai acabar e, logicamente, não vai voltar a existir porque o homem vai usá-lo até a sua extinção. Como, por exemplo, na foto que vocês estão vendo aí, o carvão, o petróleo, tá certo? Esses recursos não renováveis, eles um dia irá acabar. Por exemplo, o petróleo do mundo vai acabar, mesmo ainda tendo em grande quantidade no nosso planeta, mas ele é um recurso finito, ele vai acabar, tá certo? E, logicamente, a partir do momento que acabar, muitas indústrias elas irão ter que fechar. Por quê? Porque ela não tem mais aquela matéria-prima para trabalhar. E hoje nós já estamos vendo que muitas indústrias já estão trabalhando com as chamadas indústrias alternativas, aquelas que provavelmente irá substituir essas indústrias que trabalham com esses bens finitos, principalmente a indústria derivada do petróleo, tá? Que nós sabemos que ainda hoje é uma das principais indústrias do mundo, mas o petróleo é um bem finito, ele se acaba. Então, deixa eu fazer o seguinte questionamento para vocês. Como nós podemos classificar os recursos da natureza em bens? Vamos lá, quem é que vai me responder? Vamos lá. Todas caladinhas? Todos calados? Então, vou responder para você. Os recursos da natureza, eles são classificados em renováveis e não renováveis. Os renováveis é aquele que a própria natureza se encarrega de se auto-renovar. Ela se renova pela sua própria existência, tá? Chamado de recursos renováveis. Não renováveis são aqueles recursos que... Alguém está falando? Maria Beatriz, Bianca, Eduardo. Então, vamos lá. Os bens renováveis ou recursos não renováveis são aqueles finitos, aqueles que acabam. Eu até achei bem bacana, porque no livro de vocês aí, ele traz a seguinte informação sobre os recursos finitos, os não renováveis. Ele diz, são aqueles cujo ritmo de extração é maior do que o tempo natural de reposição. Ou seja, o homem retira mais do que o tempo que ele levaria para se recompor. Isso é uma definição bem legal, isso está no seu livro, se você for ler depois, você vai encontrar isso bem facilmente aí nessa questão de recursos não renováveis. Vou repetir só para ficar bem claro. Renováveis são os recursos... Não renováveis são os recursos finitos. Eles se acabam. A maneira com que o homem ele vai extraindo, ele não dá tempo para se recompor e, logicamente, vai acabar.
Isso são recursos não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que o homem utiliza, mas a natureza tem o poder de se autorrenovar. Então, queridos, os recursos naturais eles são classificados em renováveis e não renováveis. Isso aí eu tenho certeza que vocês aprenderam com muita tranquilidade. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Na natureza, quanto mais valorizado é o recurso, mais ele é extraído. Isso é de fundamental importância que nós saibamos. Ou seja, quanto mais valor tem um recurso, mais ele é extraído. Então, por isso que muitos recursos não renováveis, eles estão sendo extintos. Por quê? Porque o homem, a maneira com que um recurso natural desse, uma área de minério, por exemplo, de ouro, o homem, quando encontra uma área dessa, uma mina, uma reserva de ouro, tá certo? O que é que eles fazem? Eles extraem até o limite, até acabar. Tá certo? Por quê? Porque é um mineral caro, é um mineral muito rentável financeiramente. Então, o que é que o homem faz? Quando ele encontra uma reserva dessas, então, o que é que eles fazem? Eles exploram até o seu final. Tá certo? E isso, evidentemente, vai provocar desgaste para o meio natural e para as futuras gerações, que é o que eu pretendo falar a partir de agora. Então, vejam só. Preocupado com essas questões das retiradas cada vez maiores do homem com relação aos recursos da natureza, algumas instituições elas vêm se preocupando com a questão da preservação do meio ambiente. E algumas coisas vêm sendo feitas que é legal. Alguns países fazem, outros não. Tá? O Brasil, por exemplo, é um país que se preocupa pouco com seus recursos naturais. O Brasil se preocupa mais em explorar do que preservar, porque no Brasil, infelizmente, tudo gira em torno de uma política, que eu não vou entrar aqui nesse meio, mas nós sabemos que a política do nosso país é uma política suja, é uma política corrupta, que não pensa no futuro, que não pensa nos seus filhos para o amanhã. Tá? Então, quanto mais tiver, mais eles exploram e vai ser assim, infelizmente, o nosso país é assim. Mas tem países que trabalham com essa questão de preservar os recursos naturais. Tá? Então, algumas instituições, eu vou até pegar o livro aqui, que eu marquei para vocês, está na página 192, vou passar para ver se vocês encontram, página 192, ok, vamos ver. Pronto, onde tem aí correntes ambientalistas. As correntes ambientalistas, eu marquei aqui, a maneira com que vocês forem lendo, vocês vão encontrar. Vai dizer o seguinte, a corrente ambientalista, conhecida como preservacionismo, se vocês puderem, marquem isso aí no livro de vocês. Ela é responsável pela delimitação dos primeiros parques de preservação da natureza do mundo. Repetindo, correntes ambientalistas. Nós vamos levar em consideração o preservacionismo, marquem aí no livrinho de vocês, responsável pela delimitação dos primeiros parques de preservação da natureza do mundo. Como se chama essa corrente? Preservacionista ou preservacionismo. Existe uma outra corrente também, que é chamada de sustentabilidade, que defende a utilização dos recursos naturais sem esgotá-los, tá? Então, olha, preocupado com essas questões da preservação do meio ambiente, para que no futuro não venha a faltar, principalmente para quem? Para vocês, que é o futuro do nosso país, para os jovens, que é o futuro do nosso planeta. Então, preocupado com essa questão de não deixar com que se acabe, o homem vem criando, desenvolvendo algumas teorias que alguns países já vêm colocando em práticas, algumas indústrias até já veem o mundo por esse lado de preservar sem precisar ter que acabar. Tá? Então, algumas correntes ambientalistas, elas se formam ao redor do mundo, alguns países mais, o tipo Japão faz muito essa questão do preservacionismo, principalmente com relação às florestas, eles destroem bastante, mas eles replantam, né? É a chamada silvicultura, o cultivo de novas florestas, tá? Então, preocupado com essa questão, então o homem cria alguns itens de preservação e de cuidado com o nosso planeta, e um chamado de
preservacionismo, responsável pela delimitação dos primeiros parques de preservação da natureza do mundo e a sustentabilidade, o chamado desenvolvimento sustentável, que nada mais é aquele que defende a utilização dos recursos naturais sem esgotá-los, para que não deixe faltar para as futuras gerações. Ok, queridos? Então, olha, hoje nós trabalhamos o nosso capítulo 4. Eu vou preparar uma lista de atividades para que seja entregue. Vou passar para vocês, vocês reenviam para o meu e-mail. Vou corrigir todos e, logicamente, nós iremos colocar a sua primeira nota bimestral, tá? Então, se lembre, talvez o colégio, eu não tenho certeza ainda, eu vou conversar com a direção da escola, mas muito provavelmente vai haver aquelas provas bimestrais, tá? Então, vocês me entregando essas atividades que eu vou passar dos capítulos 3 e do capítulo 4, vocês já têm a do 1 e do 2, que está no seu caderno, que já tem inclusive o meu visto, tá? Então, eu vou passar as atividades do capítulo 3 e do capítulo 4. Fechamos uma nota. Quando o colégio for fazer as provas, né, que seriam as provas bimestrais, aí nós fecharemos as provas do bimestre, ok? Então, queridos, para esse nosso contato agora de manhã, eu fiquei muito feliz em ter a participação de Ana Luísa, de Andrade, de Bianca, de Bruna. Teve mais pessoas aqui, foram 16 participantes. Muito bacana. Eu fico muito feliz com isso, porque nós sabemos que a turma do primeiro ano não é uma turma tão grande. E no horário de manhã, num momento desse, 16 alunos estarem prestigiando a nossa aula, isso me deixa muito feliz e vocês não sabem o tanto do carinho, do respeito e do amor que eu tenho por todos vocês. Então, por hoje, nós vamos encerrar, tá? Podem ficar tranquilos que eu vou mandar a atividade para vocês e que vocês tenham um excelente dia. Outras aulas que virão na sequência agora sejam muito proveitosas também e que Jesus possa nos abençoar e que o mais rápido possível nós possamos sair desse momento difícil que o mundo está vivendo. Ok, queridos? Então, abraços, sintam-se fortemente abraçados por esse professor que não é só um professor. Podem ter certeza que é um amigo que vocês têm. Abraços, queridos.